Audiobook Crônicas Anticapitalistas de David Harvey. Capítulo 1. Mundo em Turbulência. De Santiago a Beirute, passando por Bagdá, Teherã, Paris, Quito, Hong Kong, Índia, Argélia, Sudão, a enorme explosão de lutas políticas no outono de 2019 indica que há algo cronicamente errado no mundo. Os problemas podem ser, em parte, atribuídos a falhas de governança democrática e a uma alienação generalizada em relação às práticas políticas dominantes. A outra queixa recorrente diz respeito ao fracasso do modelo econômico dominante, que supostamente deveria nos garantir emprego, colocar comida a preços acessíveis nas nossas mesas, vestir camisas nas nossas costas, calçar os nossos pés, etc. Os acontecimentos recentes no Chile, o autor aqui se refere aos protestos conhecidos como Estallido Social, que tomou as ruas chilenas entre outubro de 2019 e março de 2020. Parecem ser emblemáticos não só por conta da natureza dos problemas, como também dos meios típicos pelos quais eles foram tratados em termos políticos. Acompanha a política chilena há muito tempo, afinal, o Chile foi peça-chave na guinada neoliberal. A história é conhecida. Em 1973, o general Augusto Pinochet destituiu o presidente socialista Salvador Allende em um golpe militar e, com a ajuda dos Chicago Boys, fez do país um laboratório de implantação do neoliberalismo. Em uma entrevista concedida ao Financial Times, em outubro de 2019, o presidente chileno Sebastián Piñera, um empresário conservador, retratou o país como um oásis de crescimento sólido, esbanjando uma economia forte e excelentes indicadores macroeconômicos. O Chile, insistia ele, estava melhor do que nunca e era um modelo para o resto da América Latina. Cerca de 3 semanas depois, os jornais de todo o mundo noticiavam um levante sério em curso no Chile. A questão inicial era um aumento nas tarifas de metrô. Assim como haviam feito em 2006, estudantes do ensino médio foram às ruas se manifestar contra o aumento. Piñera, do confronto de um restaurante de luxo, prometeu conter a turba de arruaceiros. O gesto era um convite tácito a que a polícia se mobilizasse para reprimir as manifestações com violência. Foi exatamente o que aconteceu. Resultado, muito mais gente se somou aos protestos contra a repressão policial. Algumas estações de metrô foram incendiadas junto com 3 igrejas. Supermercados foram atacados. Decretou-se estado de emergência. Os militares foram convocados e logo milhões de cidadãos indignados estavam protestando pacificamente contra tudo, inclusive contra a presença do exército, que não era visto nas ruas desde a ditadura militar. Piñera demorou para reconhecer que precisava escutar as ruas e fazer algo. A resposta tardia veio na forma de um anúncio de que haveria um incremento na Previdência e na Seguridade Social e uma elevação do salário mínimo. Piñera cancelou o estado de emergência e ordenou o recuo das forças de segurança. Surgiu a pauta de que o Chile precisava de uma nova Constituição, já que a existente era da época da ditadura e tinha um desenho neoliberal de cabo a rabo. Previa a privatização do sistema previdenciário, da saúde, da educação e por aí vai. Chegou-se a um consenso de que era preciso revê-la e foi proposto para abril de 2020 um plebiscito para decidir como isso se daria. Depois foi adiado por conta do coronavírus. Com isso, uma paz inquieta recaiu sobre a região. Os acontecimentos no Chile não eram isolados. Algo parecia haver ocorrido um pouco antes no Equador. O Fundo Monetário Internacional tinha imposto um pacote de ajustes estruturais, o que significava mais tributos e o fim dos subsídios aos combustíveis. Essa política
provocou uma onda de protestos de massa. As populações indígenas já estavam se mobilizando e organizaram uma enorme marcha sobre Quito, com ecos da década de 1990 e dos protestos que haviam levado o socialista Rafael Correa ao poder. Os protestos estavam crescendo de maneira não tão acelerada que o governo ameaçado abandonou a capital do país e se instalou na cidade costeira de Guayaquil, deixando Quito nas mãos dos manifestantes. O presidente Moreno, cujo primeiro nome, ironicamente, é Lenin, depois acabou revogando o programa do FMI e regressou a Quito para negociar. Se Chile e Equador estavam em polvorosa no outono de 2019, a Bolívia também estava enfrentando turbulências, ainda que numa direção bem diferente. Lá, o presidente Evo Morales estava sendo acusado por poderosas forças de direita empoderadas por manifestações de rua organizadas de manipular as eleições a seu favor. A convite dos militares, ele e sua equipe de governo fugiram do país para buscar asilo externo. Havia movimentos de massa nas ruas, com grupos conflitantes entrando em confronto. A Bolívia está um reboliço enquanto aguarda novas eleições em junho agora, adiadas, embora Morales esteja proibido de concorrer, assim como ocorreu com Lula na eleição de Bolsonaro. De outro lado do mundo, o Líbano também estava em alvoroço. Há protestos cívicos eclodindo em toda parte. Se de uma nave espacial sobrevoando o planeta pudéssemos identificar todos os locais em que há protestos piscando em vermelho, quase certamente concluiríamos que o mundo está sob turbulência total. Há também toda uma onda de protestos trabalhistas. Nos últimos anos, por exemplo, tem proliferado greves de professores nos lugares mais improváveis dos Estados Unidos, culminando na enorme demonstração de força dos sindicatos de docentes e funcionários de Chicago em setembro e outubro de 2019. Bangladesh e Índia têm sido palco de algumas greves expressivas e mesmo a China tem testemunhado grandes movimentações trabalhistas, ainda que mais difíceis de mensurar e acompanhar. Qual é, afinal, o sentido desses protestos todos? É possível dizer que eles compartilham algo? Em cada instância há uma série de questões específicas, mas o fio condutor que os une parece ser a constatação de que a economia não está cumprindo com suas promessas para a massa da população e que o processo político está viciado, de modo a sempre favorecer os ultra-ricos. Para os 1% mais ricos, ou mesmo os 10% mais ricos, esse sistema pode estar funcionando, mas para as massas ele definitivamente não está funcionando. No Chile, o 1% mais rico controla cerca de 1/3 da riqueza do país. A situação é a mesma em quase todo o mundo. A raiz dos problemas parece estar na crescente desigualdade social. E não são apenas as classes mais baixas que sofrem com essa situação. As classes médias também têm sido muito impactadas. Mas o que, afinal, não está funcionando na economia? Em 2 ou 3 casos, Teherã, Equador e Chile, o gatilho dos levantes foi semelhante, um aumento no preço dos combustíveis e dos transportes. Para a maioria das pessoas se locomover na cidade é fundamental, de tal forma que os custos de locomoção são, portanto, um fator crítico. Se esses custos se tornam proibitivos, as populações de baixa renda são duramente atingidas, daí a sensibilidade aos aumentos nos custos de transporte e gasolina. O interessante, no entanto, é observar
como essa faísca inicial se alastra de modo a tornar as reivindicações generalizadas e sistêmicas. Os protestos geralmente são deflagrados por conta de alguma questão em torno dos preços dos transportes e da alimentação, ou, em algumas instâncias, também da falta de serviços urbanos e da ausência de moradia digna a preços acessíveis. Essa costuma ser a base econômica inicial, mas as manifestações raramente permanecem nesse ponto. Elas tendem a se proliferar e generalizar com rapidez. Por mais que a forma neoliberal de capitalismo de certo tenha questões agudas que precisam ser corrigidas, não concordo que o neoliberalismo seja o problema fundamental. Para início de conversa, há parte no mundo em que o neoliberalismo não impera, mas o modelo econômico tampouco está atendendo às necessidades básicas da população. O problema, em resumo, é o capitalismo e não sua forma neoliberal particular. Penso que agora estamos coletivamente tomando consciência do fato de que esse pode ser muito bem o problema subjacente. No fundo, a atual onda de protestos não tem muito de novo. A verdade é que ao longo dos últimos 30 anos temos testemunhado uma série de movimentos de protesto, muitos deles focados na deterioração das qualidades da vida cotidiana, em particular nas regiões urbanas. Por mais que temos tido protestos trabalhistas e sindicais, é evidente que a maior parte dos movimentos efetivamente de massa tem sua base urbana. Por exemplo, em 2013, na Turquia, eclodiu um protesto contra a proposta de substituir o Parque Gezi no centro de Istambul por um shopping center. Seguiu-se uma conhecida sequência de acontecimentos. A polícia, a mando do presidente, atacou violentamente os manifestantes. Resultado, a indignação com a violência policial levou mais pessoas à rua. Antes que se desse conta, havia manifestações de massa, não apenas na capital, mas em todas as grandes cidades da Turquia. A mesma coisa aconteceu no Brasil. Naquele ano de 2013, o aumento das tarifas de ônibus deflagrou uma série de protestos de rua puxados pelo movimento Passe Livre, MPL, em São Paulo. Já há uma longa história de mobilizações. Estas manifestações geralmente não duram muito tempo. A maior parte delas acontece sem aviso prévio, depois arrefece. As pessoas se esquecem delas e então voltam a eclodir. Ao longo dos últimos 30 anos, o número dessas mobilizações de massa tem crescido. Talvez seu início remonte ao movimento antiglobalização com os protestos contra o encontro da Organização Mundial do Comércio em 1999. As autoridades foram pegas de surpresa quando, de repente, todo tipo de gente apareceu em Seattle para se manifestar. Os delegados da conferência da OMC não conseguiam chegar aos encontros. Depois disso, houve um longo período em que todo o encontro de G20, G8, do FMI, do Banco Mundial era recebido com piquetes e protestos, com grandes quantidades de manifestantes. Mas apesar de retornarem periodicamente, nenhum desses protestos de fato persistiu. Outra característica recorrente deles é a fragmentação. Essas manifestações de massa contam com a presença de diferentes grupos e organizações que, apesar de estarem lado a lado na mesma rua, raramente se articulam entre si. Esse aspecto talvez esteja mudando. Testemunhei algo desse tipo
em primeira mão no Brasil, depois da eleição de Bolsonaro. Cada partido político tem sua própria fundação financiada com dinheiro público no Brasil. Conforme a quantidade de parlamentares eleitos, o partido tem direito a recursos para bancar uma fundação que funciona, entre outras coisas, como uma espécie de think tank para pesquisar políticas públicas. Há 6 partidos políticos de esquerda e o diálogo entre eles não era dos melhores. Pelo contrário, eles vinham se antagonizando ferrenhamente. Mas quando estive lá, na primavera de 2019, todos os 6 partidos tinham se reunido para refletir de maneira coletiva durante uma semana sobre a situação política. Ao final das atividades, houve uma manifestação pública. Todos discursaram, se abraçaram no palanque e, de repente, a visão era de uma esquerda que talvez pudesse trabalhar unida, de uma forma até então inédita. O mesmo, creio eu, aconteceu no Chile. Diferentes facções políticas de esquerda se juntaram e começaram a discutir a possibilidade de criar uma nova Constituição. Tenho procurado refletir sobre o que isso pode significar. A pergunta que se coloca para mim, como marxista, é: existe uma contradição central na forma pela qual o capital está operando ultimamente que precisa ser abordada? Em caso positivo, que contradição seria essa? Um problema grave, muito evidente, é o grau espantoso de desigualdade social. Quase todo o país no mundo experimentou um aumento na desigualdade social ao longo dos últimos 30 anos. Muitas pessoas sentem que a desigualdade chegou a patamares inaceitáveis e que precisa haver algum tipo de movimento para tentar reverter esse processo e garantir bens e serviços da maior qualidade à população em geral. O crescimento capitalista é, portanto, um crescimento exponencial. E esse crescimento exponencial que hoje se tornou um problemão. O tamanho da economia global dobra a cada 25 anos. Na época de Marx, essa duplicação de tamanho não chegava a representar um problema. Hoje, contudo, as coisas já não são mais assim. A economia de 4 trilhões de dólares em 1950 se tornou uma economia de 40 trilhões de dólares em 2000 e hoje está batendo a marca dos 80 trilhões de dólares. Esse é o caminho ditado pelas próprias leis de movimento do capital. Se as coisas continuarem nessa toada, em 2050 estaremos diante de uma economia de 160 trilhões de dólares. Em 2075, esse número será de 320 trilhões de dólares. E ao final do século, ele estará na casa dos 640 trilhões de dólares. Portanto, essa duplicação está se tornando um problema gravíssimo. É isso que o crescimento exponencial faz. Desafia todas as barreiras e limites. Marx é enfático ao sublinhar a impossibilidade de juros compostos de longo prazo. Mas as leis abstratas de movimento do capital implicam uma acumulação infindável, ilimitada. O potencial desse crescimento exponencial atingir limites intransponíveis não era um problema visível naquela época. É até possível que Marx pensasse que, de todo modo, seria inimaginável que o capital sobrevivesse por tanto tempo. O aumento cada vez maior da oferta monetária global e dos dinheiros globais de crédito ocorrido a partir de 1970 é expressão da trajetória subjacente de crescimento exponencial do capital e dos problemas críticos que coloca para a produção, distribuição,
consumo, realização de valor no capitalismo globalizado. A economia está enfrentando dificuldades reais de encontrar oportunidades rentáveis de investimento para os 80 trilhões de dólares atualmente disponíveis. Onde e como será investido esse montante, que inclusive se encontra trancado em fundos de investimento? Esse é um problema crucial da nossa época, que explica muitas das movimentações que têm ocorrido, sobretudo tendo em vista que só há um tipo de capital capaz de acumular sem limites. É o capital dinheiro ou capital monetário. Quando o dinheiro mundial era lastreado em ouro, ele não podia se acumular infinitamente. O mundo dispõe de uma quantidade finita de ouro e boa parte dele, inclusive, já se encontra acima do solo. O padrão ouro, no entanto, foi abandonado em 1971 e a oferta monetária foi liberada da sua base metálica. A partir de então, passa a ocorrer esse enorme crescimento da oferta monetária. Em outras palavras, o capital se tornou grande demais, monstruoso, enorme para sobreviver. Ele não tem como sobreviver na sua atual forma, na sua atual trajetória de crescimento. Ao mesmo tempo, já não podemos prescindir de imediato dele. Por um lado, o capital se encontra numa trajetória suicida. Por outro, romper bruscamente com ele compromete a nossa sobrevivência. Eis o dilema central. Há muitas contradições no sistema capitalista, algumas são mais salientes do que outras. As enormes desigualdades sociais, o abismo entre as classes e o colapso das condições ambientais são prioridades evidentes. Mas aí entra a contradição de ser, ao mesmo tempo, monstruoso demais para sobreviver e, conforme a expressão, too big to fail, grande demais para quebrar. Nem as questões de desigualdade social, nem as da degradação ambiental podem ser abordadas sem enfrentar essa contradição subjacente. Um programa socialista e anticapitalista terá de negociar um caminho tênue entre, por um lado, preservar as infraestruturas que, na medida em que atendem demandas básicas da população, parecem grandes e fundamentais demais para quebrarem, e, por outro, confrontar o fato de que o sistema está se tornando monstruoso demais para sobreviver, sem ter que provocar conflitos geopolíticos que provavelmente elevarão as inúmeras pequenas guerras e disputas internas que já assolam o planeta numa conflagração global. Hoje é possível que o próprio capital esteja implicado com tanta profundidade na reprodução da vida e que não podemos nos dar ao luxo de vê-lo quebrar. As consequências econômicas e os impactos e custos sociais de uma quebra massiva e prolongada na continuidade da circulação do capital são catastróficas e potencialmente letais para uma parcela significativa da população. O tipo de fantasia que os revolucionários possam ter tido no passado de que era possível destruir o capitalismo da noite para o dia e construir de imediato algo completamente diferente sob seus escombros é hoje impossível. É preciso que alguma forma de circulação de mercadorias e, portanto, de capital monetário permaneça operante por algum tempo para que a maior parte das pessoas não morra de fome. É nesse sentido que talvez possamos dizer que hoje o próprio capital se apresenta como too big to fail. Podemos aspirar, fazer a nossa história, mas, como observou Marx, nunca de livre e espontânea vontade, pois não temos como escolher as circunstâncias
sob as quais ela é feita. Essas condições ditam uma política balizada na sustentação de certos fluxos e cadeias existentes de mercadorias, socializando-os e modificando-os gradualmente, de modo que se acomodem às necessidades humanas. A tarefa é identificar aquilo que se encontra latente na nossa sociedade existente, a fim de encontrar uma transição pacífica a uma alternativa mais socialista. Revolução é um longo processo e não um acontecimento.